Tudo começa quando Josefina fala para um doutor que se ele fizer tudo o que ela pediu, garante que ele vai deixar de trabalhar pelo resto de sua vida. Enquanto isso, Jerônimo chega na fazenda perguntando por Carlos, e Matilde fala que ele está no quarto. E então Jerônimo vai até lá, ele entra e se preocupa com a forma que o amigo está, mas ele fala para ele não se preocupar porque estava bem pior. E Jerônimo fala que ele precisa denunciar, mas Carlos não quer, porque não vai adiantar de nada. Até porque ele vai voltar para a Espanha e Augusto vai acabar ficando com tudo. Por outro lado, Antônio conversa com Regina sobre o detetive que contratou para continuar procurando por sua filha. E em seguida Clara chega com uma embalagem que chegou para Regina. E então ela abre e encontra a sandália e a roupinha que sua filha estava usando no dia que foi roubada. E então ela não aguenta e desmaia. E nesse meio tempo, Constanza fala para Gonçalo que está muito feliz porque a imagem de Renata vai ser limpa. E então Renata chega e Constanza sai para eles conversarem. Ela pergunta o que o pai quer falar com ela. E então Gonçalo fala que é sobre a relação dele com a mãe dela, e conta que eles vão se divorciar. De volta em casa, Clara e Antônio conseguem despertar Regina, e ela fala que aquela é a roupa que sua filha estava usando no dia que sumiu, e então Clara confirma dizendo que foi ela mesma que comprou. E Antônio fala que essa pessoa está seguindo os passos dela todos esses anos. Regina fala que talvez a pessoa esteja arrependida e queira contar a verdade. E Antônio diz que são muitas possibilidades, e acha melhor ligar para o detetive. E Regina diz que vai para seu quarto. Enquanto isso, Álvaro fala para Augusto que ele precisa voltar ao povoado para acertar as coisas da fazenda. E ele diz que no outro dia estará lá. E Álvaro dá certeza que a bonita será dele porque ninguém vai pagar essa multa, e então eles desligam. Augusto pensa que de nada serve a fazenda sem Renata Monterrubio, mas diz que mais cedo ou mais tarde as duas serão dele. Ele toca a campainha de um apartamento, e uma garota atende, e então ele não fala nada e simplesmente dá um beijão nela. Regina está lembrando dos momentos com sua filha, e então pede para a Virgem ajudar a encontrar a garota, e promete não querer vingança contra a pessoa que fez isso, e que vai aceitar as coisas como aconteceram. Renata pergunta para Gonçalo se ele e sua mãe estão se divorciando por causa dela, mas ele garante que não, e diz que a relação já estava desgastada. E que quer ver Josefina muito bem, mas que não a ama mais. Ele diz que ele e Matias vão viver em outro lugar e vai deixar a casa para Roberta e Josefina viverem. E quer que elas tenham as mesmas comodidades de sempre, mas Renata diz que o pai não precisa se preocupar com ela, mas ele não aceita isso, e diz que ela vai continuar sendo sua filha. E ela diz que ele sempre será seu pai. Na empresa, Honório pergunta se Adriana não vai para casa, e ela diz que está terminando um acúmulo de trabalho, e ele pergunta quais planos ela tem para a noite, e ela conta que vai comer com sua mãe, e Honório pergunta se pode ir junto, e Adriana super aceita, e então vai pegar suas coisas e os dois saem juntos. Mas Daniel não gosta nada do que vê. Em um restaurante qualquer, César chega para o encontro com Serena e a garota brinda, dizendo que aquele é o primeiro de muitos encontros. Na mansão, Josefina fala para Roberta que Matias está chegando, e manda ela começar o teatro. Roberta senta na escada, e Matias chega perguntando o que ela tem. Então ela diz que está muito mal porque seus pais vão se divorciar, porque ele está interessado em outra mulher. Mas Matias diz que isso não é verdade, e que eles vão sim se divorciar, mas que seu pai não está com ninguém.
Roberta fala que se sente muito mal porque todo mundo que ela ama a abandona, mas Matias garante que seu pai vai continuar próximo dela, e que eles continuarão sendo irmãos. Enquanto isso, Aurora fala para Augusto que está cansada do joguinho dele, e que sempre quis se casar, e reclama que ele aparece e some quando quer. Então Augusto fala para ele parar de reclamar, e pergunta se a moça quer ir para a fazenda com ele, e ela pergunta que posição terá na vida dele, esposa ou amante, mas ele diz que não sabe, e para ela aceitar e depois ver o que acontece, e então beija a moça novamente. Por outro lado, Carlos e Jerônimo falam sobre Augusto, e Jerônimo fala para o amigo que estava tão ansioso para vender a fazenda que não se deu conta da multa que poderia pagar. E Carlos diz que Augusto é muito astuto e que sabe ter paciência para conseguir o que quer. Renata manda uma mensagem para Jerônimo dizendo que está com saudades, e ele pergunta como foi a conversa com Gonçalo, e ela conta que eles se reconciliaram, mas que está triste porque ele e sua mãe vão se divorciar, e Jerônimo sente muito, mas deixa claro que quer dizer a eles o quanto ama ela, e então Renata também diz que o ama, e eles se despedem. Por outro lado, Karina chega em casa e encontra Álvaro bebendo, e ele chama ela para tomar uma, e diz que está comemorando porque eles serão os novos moradores da Fazenda Bonita. Mas Karina não entende, e ele fala que Augusto jamais deixaria isso impune. E Karina fala que não gosta do marido se enfiando nessas coisas, mas ele manda ela ficar quieta, porque calada é um anjo, e então vai embora. Josefina fala para Renata que Gonçalo decidiu se divorciar por culpa dela, mas a garota fala que não tem nada a ver com isso. E a mãe diz que é verdade, e que ele também tem outra mulher, mas Renata não acredita. E Josefina diz que isso está fazendo muito mal a ela, e então a filha diz que vai até a casa, e Josefina diz que tudo bem, e que espera ela para o café da manhã. Enquanto isso, Antônio fala para Regina que o detetive vai até lá no dia seguinte, e garante que eles vão encontrar a filha dela custe o que custar. Então Regina agradece dizendo que a presença dele ao lado dela é muito importante. E do outro lado da cidade, Adriana come pizza com Agatha e Honório. E eles se divertem muito e a garota nem imagina que seu pai está ali com ela. E nisso, Constanza liga para Honório, mas o celular dele está distante. Então ela deixa um recado dizendo que está com sono, e pede para ele chamar ela quando chegar, e fica pensativa. E nesse meio tempo, César conta para Serena que deseja montar seu próprio negócio, mas não quer a ajuda de sua família, porque é independente. E então ela diz que deu para perceber que o rapaz gosta de dificuldades, quando às vezes é melhor a facilidade. Nas terras, Carlos fala para Matilde que Augusto é muito ágil, e que infelizmente Jerônimo vai ter que vender a fazenda. E então ele se aproxima e fala que as terras são incríveis. E Carlos pergunta se ele está sentimental porque se lembrou de Rafael ou porque vai precisar vender. Mas Matilde se envolve na conversa e fala que ele não liga para o trabalho que o irmão fez ali, e que também não conseguiu encontrar a tal Bonita, e então vai embora, e deixa Jerônimo pensativo. Por outro lado, Honório conta para Constanza que ficou até tarde comendo pizza e conversando com Agatha e Adriana. Mas ela diz que ele está se envolvendo demais nisso, e que precisa só ser um amigo, e não agir como se fosse o pai dessa família. E então Honório fica em silêncio. Na mansão, Roberta vê Renata chegar e pergunta o que ela está fazendo ali, e Renata fala que foi ver sua mãe. Mas a cobra deixa claro que o lugar dela não é naquela casa, mas Renata ignora,
Ela vai até o quarto de Josefina e então chama pela mãe. E quando chega na cama se assusta porque Josefina não responde aos chamados dela. E nesse mesmo momento, Regina recebe Antônio e o inspetor em sua casa, e o homem vê a caixa com a roupinha que ela recebeu, e então diz que não há nenhuma pista para eles seguirem, e acha que a pessoa que mandou isso sabe que a filha dela tem uma herança para receber quando completar 25 anos, e que a mãe terá que provar que ela está viva, e deixa Regina chorosa. Renata grita por Roberta, que vem correndo para ver o que está acontecendo. E as duas ficam apavorados querendo acordar a mãe. Então Renata manda ela chamar o pai. E então Gonçalo e Matias vêm. E então Renata continua tentando acordar a mãe. E Gonçalo liga para o médico dela, que diz que já está a caminho da casa. No interior, Jerônimo vai até o cartório com Álvaro e Carlos e então ele entra e Álvaro se desculpa pelo que Matilde disse para Jerônimo. Mas Carlos diz que ela teve razão no que disse, mas Álvaro fala que ela não tem nada a ver com isso. Em seguida, Carlos vê uns homens passando e pergunta quem são, e Álvaro fala que são trabalhadores de Augusto, e então Carlos fala que foram eles que bateram nele. E Jerônimo pergunta se ele tem certeza e Carlos garante que sim. E então Álvaro quer ir tirar satisfações, mas Jerônimo não deixa, e fala que tem outra forma de se vingar. De volta à mansão, o doutor fala para os Monterrúbios que já tinha mandado Josefina fazer alguns exames. E diz que está um pouco preocupado. E então Renata quer saber se é algo sério. E o doutor fala que a mãe dela não pode ter emoções fortes, nem estresse e que precisa se manter calma. Em seguida, Josefina acorda e pergunta o que aconteceu. E então eles falam que ela deu um susto. E o doutor pede para eles saírem do quarto para examinar ela. Eles saem. E então o médico a parabeniza dizendo que foi muito bem na atuação. No interior, Augusto chega com Aurora no consultório de Álvaro, que avisa que Jerônimo já está chegando para eles assinarem os papéis. E então Aurora diz que vai sair para comer algo, mas Augusto fala para ela ficar com ele. E então manda Álvaro se apressar porque sua namorada está com fome, porque não tem tempo a perder. De volta à mansão dos Monterrúbios, a família entra para ver Josefina. E o doutor relembra que ela não pode ter fortes emoções. Então Matias se despede e diz que vai trabalhar. E Gonçalo chama o doutor para ir até seu escritório para receber seus honorários. E então as filhas ficam com a mãe, que recebe o carinho de Roberta, e Renata diz que ela assustou eles. E a mãe responde que isso é por conta de todo o estresse que tem vivido. Enquanto isso, Gonçalo fala para o médico que está sentindo que ele esconde alguma coisa, e então o doutor fala para ele pressionar Josefina a fazer todos os exames, porque está desconfiado que ela possa ter um tumor cerebral. No quarto, Roberta fala que vai pedir o café da manhã de sua mãe, e então Renata fala que vai cancelar todos os compromissos que tem para ficar com ela, e em seguida liga para Regina dizendo que não vai poder ir ao centro. E então Josefina surta querendo saber se ela está trabalhando lá, e Renata conta que está ajudando, mas Josefina fala que ela não pode ficar próxima dessa mulher. E pega as fotos e fala que Regina é amante de seu pai, e então pede para a filha prometer que não vai mais ao centro de Regina. No centro, Inês conta para Regina e Clara que as sessões de quimioterapia de Andrezinho vão começar, e diz que está muito abatida com isso, porque ele é só uma criança, mas Regina consola a amiga e fala que no futuro isso só será uma recordação, e enquanto isso Isidro corta o cabelo para apoiar o filho. Josefina fala para Renata que Gonçalo não quer que elas saibam sobre o caso dele com Regina,
E a filha fala que é muito difícil acreditar que seu pai tenha feito algo do tipo. E nisso Gonçalo chega e pergunta como ela está. E Roberta também traz o café da manhã. E Josefina diz que está bem, e que eles podem ir fazer suas coisas. E então Gonçalo vai saindo e Renata vai atrás dele e fala que precisa conversar com o pai. Mas ele fala que só pode depois de uma reunião importante que ele tem. E nisso Roberta também vem dizendo que precisa falar com ele. E Gonçalo diz que também quer falar com a filha, mas só depois do trabalho. No interior, Jerônimo e Carlos chegam para a assinatura dos papéis e cumprimentam Augusto e Aurora. E em seguida o advogado chega e chama eles para resolverem isso. Enquanto isso, Josefina liga para o doutor e diz que está muito satisfeita com o trabalho dele. E diz que vai até seu consultório mais tarde para fazer os exames que vai constatar que ela está com um tumor terminal. E então desliga e diz para si mesmo que é uma pessoa genial. Por outro lado, Renata vai até o escritório de Regina e entrega as fotos dela e Gonçalo. E quer saber desde quando ele é amante de seu pai. De volta ao interior, todos estão reunidos para a venda da fazenda. E o advogado diz que então eles podem prosseguir com a assinatura, mas Jerônimo diz que não. E então rasga o contrato, e Augusto quer saber o que ele está fazendo. E Jerônimo fala que prefere pagar a multa do que vender a fazenda para um safado como ele. E então o clima esquenta. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.